Seja bem-vindo ao FuturoCast, o podcast que te prepara para o amanhã. Nós somos um programa que nasceu de uma parceria com a Rede Cidadã e a Faculdade Patos de Minas. Vamos começar mais um FuturoCast, o podcast que te prepara para o futuro. Esse é um projeto da Faculdade Patos de Minas, junto com a Rede Cidadã, e eu sou a Andressa, estou como host do podcast, e aqui nós vamos aprender muito sobre empreendedorismo, inovação, habilidades para o futuro, planejamento, desenvolvimento pessoal e muito mais. Para essa primeira temporada do podcast, nós temos uma dinâmica e cada episódio ele tem um tema que é vinculado a algum curso de graduação da Faculdade Patos de Minas e hoje é fisioterapia. E para isso nós estamos aqui com um convidado, ex-aluno egresso da Faculdade Patos de Minas, e eu vou ler para vocês aqui o currículo dele para vocês entenderem o peso desse convidado. Dr. José Amir Babilônia, graduado na Faculdade Patos de Minas em fisioterapia em 2009, fez residência em fisioterapia hospitalar, é pós-graduado em fisioterapia hospitalar também, fez mestrado em terapia intensiva, especializado em fisioterapia em reabilitação cardiopulmonar, especialização em pós-graduação em Fisiologia Clínica do Exercício e é sócio proprietário do Centro de Reabilitação Cardiorrespiratório aqui em Patos de Minas. José, bem-vindo e obrigada pelo seu tempo. Obrigado, eu que agradeço o convite. José, nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Hoje o nosso intuito é trazer história para a gente poder inspirar alunos, não só da fisioterapia, mas quem está aí na carreira acadêmica e daqui a pouco em mercado de trabalho. Eu quero começar do início e eu quero saber por que você escolheu fisioterapia. Bom, toda história é engraçado, né, por trás, né? Na verdade, eu sempre fui muito fã, né? Eu gostei muito de atividade física, né? Desde a infância, gostei muito, sempre pratiquei atividade física, pratico até hoje. E durante todo o progresso no ensino médio, eu tinha na cabeça de fazer educação física. E a minha mãe era professora do estado, né? Ela é professora de português. E eu vi o sofrimento dela em questões de ser professora. Uhum. E eu pensei, não, se eu fizer educação física, eu vou ser professor, eu não quero ser professor, mas eu quero esporte. E não sei porquê, eu nunca tive contato com a fisioterapia, nunca tinha nem ido em uma clínica de fisioterapia. Eu associei a fisioterapia com o esporte. E eu gostava muito de biologia já no ensino médio, então eu gostava muito de corpo humano, de tudo isso. Pensei, então eu vou associar a biologia com o esporte. Eu pensei na fisioterapia. Veio da minha cabeça do nada. E entrei para a faculdade de fisioterapia, consegui entrar. E lá eu fui me desenvolvendo, né, como aluno, fui gostando de uma matéria e de outra. E por incrível que pareça, uma das que eu não gostei muito foi a desportiva. Né, e acabei me apaixonando pela terapia intensiva, pela fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiovascular, que é até um pouco diferente do normal, né, vamos dizer assim, que todo mundo até assusta quando a gente fala que faz fisioterapia no paciente cardiopata grave, paciente pneumopata grave, e todo mundo só pensa na fisioterapia em questão ortopédica, né, mas a gente tem vários nichos dentro da fisioterapia. E eu fui me desenvolvendo nessa matéria, eu gostei muito, né, fui monitor de fisiologia na faculdade durante todo o meu tempo na faculdade, de anatomia, e isso foi me atiçando mais para essas partes fisiológicas, né? Que a fisioterapia respiratória e cardiovascular, ela é muito fisiológica. Eu trabalho com coração e pulmão, não tem como eu encostar neles, nem fazer nada diretamente com o pulmão. Então é tudo associado a questões metabólicas e fisiológicas. E eu me apaixonei por essa área, né? E fui percorrendo sempre nessa linha, né? Fui para o mestrado, fui para residência, e assim nós estamos até hoje. E fez sua carreira nisso. Quando você fala para mim que você gostava de atividade física, era o quê? Eu gosto, né? Na verdade, assim, eu jogo futebol, é a minha vida toda. Ah, tá. Então era o futebol. Era a sua questão era o futebol. Não, mas é assim, me manter ativo. Eu gostava de qualquer esporte, na verdade, na escola, mas eu me dei melhor com o futebol. Né, eu tinha dinâmica melhor no futebol, mas eu gostava de qualquer coisa. Mas você tinha, assim, um aspecto de jogar toda semana, uma disciplina, ou era aquela coisa... Jogava na escola de futebol, joguei dos 9 ao sub-17. Então, realmente gostava do esporte e isso... Treinador, com campeonato, com
disputa, com tudo, com regra, com juiz, tudo bonitinho. Ah, então realmente, assim, você gostava e isso moldou a sua escolha pela Sim, fisioterapia. Que moldou. poderia ter sido educação física, mas foi fisioterapia. Exato. Maravilha. Isso aí já é um ponto que eu quero trazer. Quantas pessoas entram na faculdade tendo certeza, não, eu entrei aqui porque eu quero tal coisa, chega no meio do curso, a gente vê que existe N possibilidades e aí troca. E aconteceu com você então. Aconteceu Tinha com isso. Sou certeza mais que era uma. esporte Isso, sou mais um. para estatística. Isso, sou mais um para estatística. Exatamente assim. Fui pensando, não, vou ser fisioterapeuta do esporte. E chegou lá na hora desportiva. Não é que é ruim, mas me apaixonei mais pela cardiopulmonar, respiratória. Na prática, o que faz um fisioterapeuta cardiorrespiratório? Pode ser cardiorrespiratória, cardiopulmonar. Cardiopulmonar. Nossa, muito complexo. Vamos pensar na parte ambulatorial que eu estou hoje, né? Então, eu recebo alguns pacientes, né? Os pacientes que têm algum distúrbio cardíaco e ou associados distúrbios pulmonares, né? Vamos pensar num paciente pulmonar, eu acho que é o mais clássico. Paciente que fumou durante um tempo, um período, seus 30, 40 anos de fumo, e ele desenvolveu uma doença que a gente chama DPOC, o enfisema pulmonar, né? O DPOC, na verdade, é amplo, né? O distúrbio é uma doença pulmonar obstrutiva crônica e ela pode ser dois fenótipos, DPOC ou bronquite crônico. Esse paciente ele tem distúrbios de troca gasosa, distúrbios a gente chama de complacência pulmonar, um paciente que tem um pulmão frouxo, vamos dizer assim, para a gente ser mais claro, um paciente retentor de ar, né? Então, todas essas repercussões pulmonares, essa lesão pulmonar que ele teve, traz sintomas, né? Quais são os sintomas clássicos desse paciente? Falta de ar, aos mínimos esforços, queda de oxigenação no sangue. Esse paciente tem dificuldade de fazer atividades de vida diária, né? Ele não consegue, às vezes, tomar um banho, Subir uma escada, esfregar a cabeça, escovar um dente. Tem paciente que chega no nível que não consegue escovar dente, né? E a fisioterapia vem como? Porque a partir do momento que o paciente entra nessas condições, a parte metabólica dele fica toda alterada. Então, o paciente ele tem perda de massa muscular muito grande, ele tem perda de condicionamento físico, né? Isso faz fraqueza dos músculos respiratórios, isso faz com que os sintomas dele se agravem, né? A fisioterapia vem para minimizar esses sintomas, né? Melhorando toda essa parte metabólica. Eu gosto muito de enfatizar com os meus pacientes, que eles chegam lá e falam assim, eu tenho enfisema pulmonar, eu venho fazer fisioterapia para melhorar meu enfisema. Eu falo, o enfisema pulmonar que você tem, ninguém tira. A gente controla, né? Então, a lesão pulmonar que foi efetuada com tabaco, ela está lá e ninguém mais vai tirar, né? Ela até evolui, vamos dizer assim, com a idade, né? Com o tempo ela até pode piorar. Mas os sintomas, sim, a gente consegue melhorar. Então, o paciente vem com fraqueza muscular para a clínica, a gente chama de sarcopenia, ele vem com perda de condicionamento físico, ele vem com hipoxemia crônica, ele vem com a retenção de ar no pulmão. E eu consigo, com exercício físico, né, atividade física mesmo, musculação, exercício aeróbico, fazer com que esses sintomas minimizem ou até desapareçam. Mas o enfisema continua lá. Entendi. Mas então, o fisioterapeuta cardiopulmonar, ele tem um consultório que parece uma academia e seu dia a dia é fazer quase que uma atividade física com esse paciente. É fazer atividade. Exatamente, atividade física é tudo não planejado. A gente faz exercício físico, é tudo planejado, né? Prescrito individualmente para o paciente. Então, a gente faz uma avaliação inicial, aí a gente determina o que o paciente tem de disfunção, porque a fisioterapia trabalha com função. Então, o que ele tem disfuncional? Ele está fraco, então a gente vai fortalecê-lo de maneira adequada e prescrita individualmente para aquele indivíduo, né? E a gente consegue ganhar massa muscular. Com isso, ele consegue metabolizar melhor o oxigênio e melhorar um parâmetro que a gente chama de VO2 máximo, que é consumo máximo de oxigênio. Ele consegue melhorar esse parâmetro, ele sente menos falta de ar ao subir a escada, porque ele tem mais massa muscular. Eu consigo condicionar ele fisicamente, cardiovascular, eu consigo melhorar bomba cardíaca com exercício. Então, ele consegue ejetar mais sangue pelo coração, isso ele consegue levar mais sangue para o músculo, sentir menos cansaço, né? E eu consigo, com alguns recursos também da fisioterapia respiratória, fazer com que ele esvazie mais o pulmão, porque é um pulmão que fica cheio de ar. Parece que é um contraponto, né? O paciente tem falta de ar, mas ele está cheio de ar no pulmão.
Só que aquele ar não faz troca. É o ar acumulado no pulmão, que a gente chama de CO2. Né? O ar tem que entrar oxigênio e sair CO2. Entra oxigênio, às vezes até normal, mas o CO2 não sai. Ele fica acumulado ali no sangue, no pulmão. Isso também dá sensação de falta de ar, que é a dispneia, né, que a gente fala. Então, com todos esses parâmetros, eu consigo avaliar o paciente, traçar um tratamento e medicá-lo. Com o quê? Com exercício. Uma dose terapêutica de exercício. Então, mas na verdade, você não saiu do foco que você queria. Não. Você não fez educação física, você não foi para fisioterapia do esporte, mas no fim do dia, o que você está fazendo é prescrevendo o melhor remédio que tem, que é a atividade física. Exatamente. Para um paciente mais delicado, um paciente mais grave, um paciente com mais sintomas, né? Um paciente que a gente tem que ter uma monitorização mais adequada, porque ele é, sim, um paciente de risco. Apesar do exercício ser seguro, a gente tem ao mesmo contraponto, que é um paciente de risco. Mas então, ele faz atividade física. Tem que fazer. Não então, há olha, opção. Até o paciente que está numa condição física não nas melhores condições, ele está fazendo atividade física e muita gente achando que não é atividade física, né? Porque eu não sou fisioterapeuta, mas eu também ando recomendando atividade física para tudo. A pessoa fala, não tô dormindo direito. Fala, você tá treinando? Meu cabelo tá caindo. Você já foi na academia hoje? Espirrei. Você está fazendo atividade física? Vai produzir dopamina, né? Para tudo, eu sou dessas também que recomenda atividade física. Eu tenho uma coisa para falar para quem está assistindo. Quer envelhecer com saúde, envelheça com músculo. Massa magra. Massa magra, tá? Então, você quer com 90 anos sentar ao vaso sanitário e levantar sozinho, você tem que ter músculo na perna. Eu quero com 80 anos sair de carro, ir no mercado, fazer compra e carregar minhas compras, eu tenho que ter músculo. Se eu não tiver músculo, eu não faço isso. Calçar o sapato sozinho, Calçar né? o sapato sozinho. Conseguir varrer uma casa. Então, hoje é um padrão já definido pela ciência, não há dúvida nenhuma. A gente já tem evidência suficiente científica que o melhor exercício para idoso hoje é musculação. Tá? Eu não gosto. Beleza, vamos tentar outra coisa que você goste. Mas musculação é fundamental para o idoso, independente se ele tem ou não alguma comorbidade ou alguma doença crônica. Se tiver doença crônica, é mais indicado ainda. Que precisa mesmo. E esse negócio de não gosta, né? Vai fazer só o que gosta? Quem é esse ser humano? Quem vai fazer dera se a gente fizer só o que a gente gosta. 1 hora do dia fazendo uma coisa que você não gosta, não vai matar ninguém. Vai treinar assim. Pelo contrário, vai deixar você ter uma sobrevida maior. Gostando sim ou gostando não. José, a gente foi pra frente, mas eu ainda queria voltar um pouco antes. Você fez fisioterapia, escolheu, achou que ia ser um fisioterapeuta do esporte, chegou no meio da faculdade, mudou de rumo, como quase todo aluno faz. Dificilmente a gente tem um aluno que entra e fala, eu quero isso, e ele termina fazendo aquilo. São 4 ou 5 anos? Hoje curso? são 5. Na minha época era 4. Então você ficou 4 anos na graduação e passou um dia, no outro dia você estava formado. E aí, como é que foi? Nossa, foi... Então, eu não senti muito dessa maneira, eu senti 1 ano depois. Por quê? Você formou, você fez imediatamente o quê? Eu formei, eu até lembro da data. Dia 12 de junho eu assinei meu... como é que fala? Até esqueci. Aquele diploma? O diploma lá, colação de grau. Eu assinei o colação de grau. Dia 12 de julho. Dia 30 de julho eu estava na residência. Então você já foi direto para a residência. Fui direto. Eu terminei a faculdade, já ingresso na residência, já estava aceito. A gente já fez os trâmites todos ali no final da faculdade. Então eu mudei para Barbacena, fiquei lá 1 ano. Então eu continuei estudando. Eu não senti nada assim. Você tinha uma bolsa? Tinha uma bolsa, mas dava para aquele... Não dava. Para sobreviver, não? Mamãe ainda ajudou mais 1 ano. Não, mas sobreviveu. Sim, ok, sim, não com importa certeza. como, sobreviveu. Aquele 1 ano, e aí você ficou 1 ano na residência. 1 ano na residência. Aí, quando eu voltei para Patos, aí sim. E aí então você voltou para Patos, que foi quando você foi acessar mercado. Foi. E aí? Então, acho que foi como deve ser. Acho que todo mundo. Acho que a gente não precisa imaginar que seria diferente. Eu entrei num hospital de Patos, um hospital famoso de Patos, e eu fazia 2 plantões fim de semana por mês. Não, mas você já tá contando a parte boa. Aí você entrou, já é bom. Mas e aí? Como é que foi? Você chegou? Eu cheguei. Alguém te achou? Você mandou um currículo? Você espalhou pela cidade? Eu tinha um QI.
tá? Um médico que é amigo meu. Então, pontos importantes já pra gente lembrar. Conexões, network, Network, pessoas. sempre, 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 sempre. Não é vergonha de ninguém ter network. Não, é um Pelo mérito. contrário, É. né? Então, eu tinha um médico que ele... Falei, ó, tô chegando, e ele é casado com a prima da minha esposa, na época da minha namorada. Então, eu já tinha um contatozinho e tal, e ele falou, não conheço. Ele brincou, né? Falou, nunca ouvi falar de um físico fazer residência. Aí eu cheguei e falei com ele, falou, ó, eu quero entrar no hospital que você trabalha. Não, vou arrumar uma entrevista pra você. Ele arrumou a entrevista e eu comecei, né? Aí dali eu fiquei 6 anos dentro do hospital. Aí a gente foi indo. Qual é a rotina de hospital? Você faz o que exatamente? O hospital muda, é a mesma coisa do ambulatório, mas o paciente está mais grave ainda, vamos dizer assim. Não, mas eu não sei nem o que é ambulatório. Eu É lá na sei, minha eu clínica. imagino uma clínica. É, na minha ambulatório é a clínica. Não, mas lá no hospital tem tipo um Não, halter pra Tem, pessoa pode fazer? ser que tenha, pode ser que tenha. Olha, gente, uma novidade, eu não sabia. Pode ser que tenha. Então, assim, primeiro, é UTI. Né, o físio respiratório no hospital é praticamente terapia intensiva. Uhum. Lógico que tem a parte dos andares, né? Paciente de enfermaria a gente atende também. Que é o caso grave. A pessoa É que o tá na grave, UTI. o intenso, né? Gravíssimo na UTI. Lá na UTI, a gente pode dividir o trabalho, paciente extremamente grave, parte só respiratória, ventilação mecânica, né? Aquele aparelho que o paciente é entubado Uhum. e ele ventila o paciente, né? O fisioterapeuta é um dos gerentes, o médico é o gerente, né? O médico é a hierarquia máxima dentro da UTI, mas dentro da ventilação mecânica, o físio está junto com o médico. Né? Então, normalmente o médico não tem muito interesse pela ventilação mecânica, o físio estuda um pouco mais. Então, quem gerencia a ventilação mecânica é o fisioterapeuta. Então, tudo que é respiratório, tudo que é para o paciente respirar dentro de hospital, a responsabilidade é do fisioterapeuta. Então, a rotina dentro do hospital é o contato com o paciente. Direto. Normalmente, Dentro como da os UTI. enfermeiros. Plantonista dentro da UTI, gerenciando ventilação mecânica, gerenciando extubações, tirar o tubo do paciente. Quem tira o fisioterapeuta faz o processo para tirar esse tubo, é um pouco complexo, demorado às vezes. E o paciente fica lá dentro da UTI. Então, você imagina um paciente já idoso, teve uma pneumonia, 70 anos, entubado, sedado durante 7 dias. A perda de massa muscular desse paciente é gigantesca e a disfunção que isso gera é absurda, né? Tem até uma síndrome já descrita na literatura, chama fraqueza muscular adquirida na UTI. É uma síndrome. Quem trata essa síndrome é o fisioterapeuta. Então, a gente tira esse paciente antes dele sair da ventilação mecânica, às vezes a gente já está fazendo exercício. Às vezes ele passivamente já existe o exercício feito, né? Principalmente para manter a articulação, a eletroterapia para tentar manter músculo, e o paciente acordou, começou a fazer exercícios ativos, o fisioterapeuta fazendo, mesmo ele entubado. A gente põe ele para sentar, põe ele para pedalar, põe ele para levantar peso. Ah, mas é peso? Não, 1 quilo, meio quilo. Ele tá Às vezes o peso topa o braço. Mas ele tá consciente, esse paciente? Às vezes sim. Tem que estar, né, para responder a comandos, mas às vezes eles acordam muito confusos, né? Então, a partir do momento que ele consegue responder a comandos, já começa exercício. Entendi. De carga mesmo. Exercício aeróbico e exercício de carga. Para levantar peso, para fazer força, para começar a recuperar músculo. Né? Saiu da ventilação mecânica, já está respirando espontaneamente, mesmo dependente de oxigênio, a gente tem alguns recursos respiratórios, faz VNI se precisar, enfim. O paciente continua nessa fase de reabilitação. Então ele já começa a andar, já começa a fazer exercício mais pesado, põe mais carga, põe caneleira de 1 quilo, 2 quilos, que ele suportar, halter de meio quilo, de 1 quilo, e o paciente vai evoluindo. E essa é a sua prescrição, essa é a sua rotina dentro do hospital? Isso. Esse contato com esse paciente. E você ficou nessa rotina 6 anos? 6 anos. Plantão, aquela coisa de trocar às vezes o dia pela noite? Lá nesse hospital específico não tinha físio à noite. Né? Por lei hoje, existe uma lei chamada RDC 7. O físio é até 18 horas no hospital. Então, 18 horas até 1 hora da manhã. Ah, tá. Não é até às 18. São por 18 horas. Por 18 horas. Então, normalmente a gente adota uma hora de 7 da manhã a 1 da manhã. É o padrão. Então, nesse hospital específico não tinha noturno. Mas apesar que a gente já foi lá, às vezes, socorrer algum problema, alguma intercorrência, mas não passa a noite. Mas já no Covid, quando eu trabalhei no Covid no regional, lá fiz 24 horas, lá sim eu era plantonista até noturno. Fiquei 2 anos dando plantão noturno. Eu quero abrir um parênteses grande sobre o Covid. Você ficou 6 anos no hospital, em que momento que você resolveu sair?
Porque foi duas questões. Mudou a gerência do hospital, e eles mudaram algumas questões lá que eu não concordei. E eu já estava com uma empresa aberta de home care, que era um outro nicho que eu trabalhei durante 6 anos também. Ah, tá. Então você fazia simultâneo. E já dava aula na faculdade, na Ah, FPM também. então, para quem acha que é fácil, tipo, mas para ele tá fácil, né? Passou ali no concurso, ou trabalha no hospital, tem o QI, não, né? Mas Era jornada tripla. jornada tripla. É Hospital, igual o pai do Cris, tinha 3 empregos. A clínica de home care e dar aula. Isso, nessa época era o hospital, eu tinha uma empresa de home care, de internação domiciliar, e dava aula na faculdade. O professor Rafael me convidou. Mas eu vou abrir outro parênteses. Como é que você foi convidado? Como é que você foi descoberto para dar aula? Não, foi lá. Eu já conhecia os professores. Ele Rafael. era o seu orientador da época já, então? Eu já era o coordenador, professor tá. Rafael. Uhum. E aí ele já me conhecia durante todo o curso. Me dei bem lá. Isso é bom pra gente lembrar. A gente não esquece dos bons alunos. Assim, que passem 100, 200, 300, 400. A gente não esquece. Até porque não são muitos, então a gente lembra. Quando precisa resgatar o bom aluno, a gente lembra. Que deve ter sido o que aconteceu com você. Eu não sei se o professor Fernando também, que está lá até hoje, parceirão, gosto muito dele, professor da neurologia, ele me disse uma coisa na minha formatura, eu lembro até hoje, não sei se ele vai lembrar, talvez ele já estava um pouco mais alterado com a cerveja. A gente estava na minha formatura, nossos professores estavam lá, que foi a primeira turma da faculdade, então a gente tinha uma relação muito próxima. E ele me abraçou e falou assim, Zé, faz o mestrado para você dar aula conosco. Porque você já está aqui no laboratório uns 4 anos, na anatomia, na fisiologia, você já pegou a manha da aula, faz o mestrado. E eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu entrei no mestrado, eu fui no Rafael. Aí eu cheguei no Rafael e falei, Rafael, eu entrei pro mestrado. Então, de novo, teve o seu movimento, porque você formou, voltou de Barbacena para Patos, falou com o médico, tô voltando, quero trabalhar. Entrou no mestrado, acionou seus contatos de novo. Pelo menos, tipo, né? Quem não é visto não é lembrado. Tô aqui, qualquer coisa que precisar, você me liga. Intencional. Aí eu fui e falei com o Rafael, ele, não, surgi aqui, eu te chamo. Passou 6 meses, passou um semestre. No outro semestre, o Rafael me liga. Me ofereceu aula lá, me assustou muito, porque me deu 6 matérias na primeira vez. Eu quase morri. Porque, 6 matérias foi muito. Mas a gente conseguiu. Depois a gente foi se alinhando e eu fiquei 4 anos na docência. Que aí fez mestrado? Isso, aí terminei o mestrado, tudo. Aí eu fiquei, faculdade, home care. Eu gerenciava home care, eu não atendia mais. Aí eu fiquei só na administração. E hospital. Aí o hospital mudaram algumas questões lá. Eu falei, não, pra mim assim, não gosto, eu queria manter assim, tá, beleza, vou sair, deixa a galera aí. Saí de porta aberta, eu gosto muito lá, tenho uma boa relação até hoje. Fiquei só home care e aula, por um último período. E nesse período que eu estava no hospital, veio outro médico, cirurgião cardíaco, vou marcar ele aqui na publicação, ele vai saber quem é. Pode fazer o jabá, pode falar, pode fazer o nome. É o Dr. Deladier, cirurgião cardiovascular, foi o primeiro cirurgião lá do hospital. Começou a fazer cirurgias cardíacas, troca de válvula, revascularização do miocárdio. Me dei muito bem com ele, gosto muito dele. E ele começou, Zé, eu preciso de alguém para atender os pacientes depois que vai embora do hospital. Eu falei, eu não consigo, eu estou dando aula, tenho a home care, estou aqui no hospital, não dá. Eu não tenho tempo para atender paciente domiciliar. Abra uma clínica. Não tem tempo para clínica, não. E foi indo. De repente, quando eu decidi abrir a clínica, eu contei para ele e ele estava de mudança para outra cidade. Mas deu certo. Aí eu abri a clínica por influência dele também. Então você teve um mentor nesse contexto, que eu ia te perguntar por que e como e quando que você decidiu empreender. Só que na verdade você já empreendia, né? Já tive outra empresa. O home care também era uma empresa, por mais que você fizesse só a gestão ali, era uma na empresa. Verdade, bem mais complexa, porque eu tinha vários pacientes graves que precisavam de cuidados hospitalares, mas são doenças crônicas que não justifica ficar dentro do hospital. E eles iam para casa. E a gente montava uma equipe multiprofissional. Técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, material, medicamento, fralda, oxigênio. Eu gerenciava tudo isso do paciente. Né? Então, é uma cadeia de suprimento. É um hospital fora do hospital, sem a equipe do hospital. Eu tinha uma mínima equipe lá dentro.
Mas nada compara a estrutura de um hospital, não chega né? nem perto. Porque tinha uma equipe aqui, dava certo. A outra equipe de cá não dava muito. De cá, nossa, era muito complexo. Que no hospital você ainda tem alguém para pensar em levar o lençol para lavanderia, alguém para Isso. pensar na lista de compras, alguém para faturar, e aí Exato. você leva isso para uma estrutura muito menor. Bem menor. Bem mais E em que ano complexo. que foi que você abriu a clínica? Em setembro de 2019. 2019. Eis que chegou 2020, onde eu queria entrar, que a pandemia ela mudou o cenário de muitas profissões, para não falar de todas. Certo. Mudou o nosso ritmo de vida, mudou a nossa forma de se relacionar dentro das empresas, veio home office, mas eu acho que a fisioterapia deve ter sido assim, se não a top 1, tá na top 3 das profissões que mudaram. A gente passou a ver o profissional, trouxe ele para a cena de novo, para a saúde, assim. Como que foi para você? O que aconteceu no período pandemia? Foi uma loucura. Foi uma loucura. É muito difícil nada de diferente, expressar, né? mas foi uma loucura. Primeiro, igual você falou, a gente foi muito valorizado, né? Como profissional mesmo, como profissão. Que até então a fisioterapia, às vezes, a gente é muito mal visto, no sentido profissional, porque é pouco remunerado pelo plano, às vezes. Você vai lá no fisioterapeuta, tem, sei lá, 6, 7 pacientes dentro da clínica para um fisioterapeuta olhar, põe gelo aqui, põe um choquinho ali, que é o que a gente ouve, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. E a má remuneração do físio já vem durante décadas, né? E a pandemia aflorou isso novamente, viu a importância do fisioterapeuta, né? Da parte científica do fisioterapeuta, que a gente chegou num ponto dentro da UTI Covid dos médicos falar assim, agora é só fisioterapia, não tem mais o que fazer. Então a gente se tornou protagonista mesmo dentro das UTIs Covid. Né? Isso no mundo inteiro, né? Vamos dizer assim. Mas e como é que para você, como é que foi que você viu que ia precisar? Como é que te acharam, te ligaram? Socorro José? Como que foi? Pô, vai divulgando os nomes, né? Eu acho que o nome vai correndo na cidade, mas foi assim. Primeiro a gente já tinha a clínica. A gente nem sabia que existia Covid, abriu a clínica. Passou 6 meses, estourou o Covid. E já era uma clínica cardiorrespiratória. É outra coisa que a gente pode enfatizar, que é a primeira clínica de Patos a atender somente uma especialidade da fisioterapia. Nicho do nicho do nicho. Sem essa de que, qualquer coisa que você tem, eu te atendo. Não somos X-tudo que a gente brinca, né? Nós somos fisioterapeutas lá, eu e minha sócia, cardiopulmonar. Nós atendemos somente cardiopulmonar, só reabilitação. Antes de Covid, você já tinha visto que tinha mercado e falou, é aqui que eu vou. Isso. Eu fiquei com medo. Como todo empreendedor, a gente analisa tudo, pensa, será que vai dar certo? A gente atender só um nicho da fisioterapia, somente uma especialidade? Vamos tentar? Vamos, mas vamos fazer diferenciado. Nossa estrutura é diferenciada, nosso sistema de monitorização do paciente é diferenciado, nossos equipamentos, tecnologia que a gente usa é específica para isso, é diferenciado. Né? Então, com isso, a gente conseguiu agregar valor ao atendimento. Mas tudo antes da pandemia. Tudo antes da pandemia. Tudo 2019. E veio a pandemia. E a gente também sofreu. A gente ficou 2 meses fechados também. Né? Naquele primeiro momento, fechou tudo. Nem nós não podemos abrir. E sofreu por tudo. Sofreu de medo. Sofreu porque tinha família, né? De novidade do tratamento. Era um tratamento. Não conhecia. A gente tinha um padrão, mas só que ninguém tinha nada, nem relatos na ciência. Não tinha literatura. Né? Não tinha literatura para a gente seguir. Então, a gente foi aprendendo durante o processo. Todo mundo, né? Toda a parte Covid. Lá no UTI também, a gente foi aprendendo durante o processo. Evolução da doença, da pandemia. E a gente ficou 2 meses fechado. Quando a gente reabriu, depois que a gente foi autorizado a reabrir pelo município, todos os meus pacientes eram pneumopatas e ou cardiopatas. De Covid já? Não, os antes, pacientes. Quando reabriu a clínica. Então, todos os pacientes pararam o dia e a gente fechou a clínica. Foi obrigado. Gente, reabrimos, comecei a ligar, fulano, reabrimos. Fulano, não, o médico proibiu de eu sair de casa. Eu falei, não, te entendo, concordo. Fica em casa. A gente teve que se adaptando. Ficamos 2, 3 semanas abertos, sem nenhum paciente. Aí entra o desespero. Sorte, ou não, né, não sei, a gente já estava já trabalhando na UTI Covid.
Como que eles te acharam? Falaram, Não, mas foi um processo seletivo do regional. Aí eu fiz o processo. Então, foi um processo, você passou no processo Exato. e resolveu ir. Como é do estado, é um processo seletivo. Aí abriu o Entendi. processo, abriu o edital, vai abrir uma nova UTI no regional de Covid específica. Vai montar 100% da equipe específica para o Covid. Qualquer fisioterapeuta poderia ter feito, então, Com especialidade em respiratório. Esse processo seletivo. Isso. Tendo a especialidade, pode ir. E por que você quis fazer? No momento onde era um vírus que alarmou, hashtag fica em casa, por que você escolheu fazer e ir para a UTI do Covid? Boa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Eu acho que foi automático. Eu acho que é igual um soldado. Você tá ali, você sabe que você é preparado para aquilo, você pode ajudar, a oportunidade é você ajudar, você vai. Então você nem parou para pensar. Não. Foi um servir mesmo. Você entendeu que... A minha formação é essa. Tá precisando de físio respiratório. A gente sabe que os físios respiratórios são, em questão de necessidade que foi a Covid, não tinha o suficiente. No Brasil, no mundo. Não tem. Pelo tanto de UTI que abriu, não existia fisioterapeuta especialista respiratório suficiente. Então, se já não tem, e eu sou, e tenho confiança em ir, não penso. Só fui. Só foi. Só fui. Sem contar também, lógico, não vou ser hipócrita, que a minha clínica estava a tendência de ficar fechada. E lá seria uma verba a mais. Mas eu não pensei no perigo do Covid em si. Né? Eu pensei eu sou fisioterapeuta respiratório, tem vaga e está precisando, eu vou me oferecer. Eu vou me candidatar à vaga. E lá, o que você viu, assim, que mais te impactou? Se você tivesse que... Se a gente fosse deletar todas as suas memórias da UTI, Covid, mas falar, não, eu quero guardar uma. O quê? Um dia que a médica me chamou, que a equipe era muito unida lá, tá tudo certo. Tava no auge, foi não lembro, um mês, mas estava no auge. Naquela época não tinha vaga em lugar nenhum. Tinha vaga e gente sobrando, e não tinha vaga. Aí ela me chamou. Falou, Zé, me ajuda aqui. Aí nós sentamos com 7 prontuários para uma vaga. Nossa. Falou, Zé, me ajuda a escolher um. E eu, doutor, por que eu? Não, você vai me ajudar, vem cá, sentamos. Isso aqui. Tal. Não, deixa. E vocês foram fazer análise clínica? Técnica, clínica. E é muito difícil, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, talvez as pessoas escutam, ficam um pouco assustadas, mas a gente passou por isso. 92 anos, eu acho que ele tinha, com Covid, grave, não vamos aceitar. Chance de sobrevida é mínima. 30 anos, Covid grave, isso aqui é legal. Isso aqui a chance de sobrevida é maior e tem mais chance. Tá mais jovem, então começa a direcionar pela idade, comorbidades, era um estar na guerra mesmo, né? Aí isso abala a gente. Aí ela me ajuda a escolher nesse. Então libera a vaga para esse, chama para UPA, esse aqui para liberar a vaga, os outros não. Nossa, José, eu não queria estar na sua pele. É muito difícil. Eu acho que eu não teria psicológico para passar. E como é que você se preparou emocionalmente para essa fase? Eu acho que foi a vida, foi o tempo de UTI já, não teve como se preparar antes. Ninguém sabia o que estava vindo. Mas assim, você tinha alguma coisa, você chegava em casa, você rezava, você processava uma fé, você fazia uma terapia, tinha alguma coisa ou você foi no fluxo ali? Fui no fluxo. Eu acho que eu já sou um pouco frio nessa ponta, a gente já criou essa frieza, né? Parece que a gente é frio, mas a gente se importa, mas é uma blindagem mesmo. Assim. É um mecanismo de defesa, né? E tem que ter, porque imagina só, 7 prontuários, todos precisando. Você só tem uma vaga. Você é uma pessoa mole, aí você é o 8º prontuário. Teve muitos profissionais lá da enfermagem, dos técnicos, nós mesmos da fisioterapia, nós ficamos muito abalados, muitas pessoas precisaram de suporte psicológico, tudo, porque não foi fácil. Porque outra coisa que me marcou muito, você me pediu uma, mas tem uma segunda. Conta histórias. Que é uma estatística não oficial, né, mas lá dentro a gente vê que um mês lá, todos os pacientes que foram entubados faleceram. Em um mês, em 30 dias. Eu não sei quantos, eu não lembro. Mas, assim, para nós, trabalho em UTI, isso não é comum. Apesar que as pessoas acham, entrou no UTI e morreu. Não. Uma UTI normal,
É o contrário, 80% sai com vida. A gente tá lá é para salvar a vida, né? Uhum. Não é para não deixar falecer. E nesse mês, lá dentro dessa UTI que a gente estava, 100% faleceu. chegou essa estatística, lembrando, né? Pelo amor de Deus, não foi oficial, mas gente lá dentro, a gente pode ter errado um ou outro, mas Uhum. próximo disso, uns 100% Não. morreu. Que seja Entubou. qualquer coisa em cima de 50% é muito, né? Nós estamos falando de Não, óbito. 50% era o normal. Esse mês extrapolou. Foi quase 100% ou 100% dos que foram entubados vieram a óbito. Então, assim, isso abala muito a equipe. Fala, pô, nós estamos fazendo tudo errado, que nós estamos fazendo o quê aqui? Né? A gente começa a se perguntar, eu estou fazendo errado? Nós estamos fazendo errado? O que está acontecendo? Porque não é normal. Não é para ser assim. Nossa. E o que a sua vida mudou pós-Covid? Acho que mais respeito com a vida mesmo. Assim, aproveitar mais. Eu fiquei 6 meses, que a minha esposa também trabalha no regional, mas na parte administrativa. Nós ficamos mais de 6 meses, uns 8 meses, sem abraçar nossos pais que moram em Patos. Sem ir na casa deles, né? A gente ia, ficava dentro do carro, na rua, e eles lá dentro, atrás do portão. A gente ficava conversando, a gente com a janela aberta, conversando assim, a 15 metros de distância. Era o único jeito que a gente via os nossos pais, nossa família. Então a gente ficou sem encostar ninguém mesmo durante 8 meses. Eu e ela preso. Eu ia pro serviço e voltava para casa. Você teve Covid? Tive. E passou bem? Passou. Já foi pós-vacina, já foi depois que eu saí da UTI. Nessa época lá você não teve. E José, eu queria entrar num ponto que, assim, a pandemia, ela foi um pacto mundial. Muita gente achou que seria o fim do mundo, o fim dos tempos, e foi para muita gente. E ao mesmo tempo que isso arruinou negócios, foi muito difícil, muitos países e tudo mais, ao mesmo tempo surgiram muitas oportunidades dentro da fisioterapia, por exemplo. Eu mesmo te conheci num contexto que meu pai saiu de um quadro de Covid gravíssimo. Depois que ele saiu internado, eu tive, assim, 300 indicações para levar no José Babilônia. Todos os médicos falavam. E aí eu lembro que eu ainda estava em São Gotardo quando eu te liguei para arrumar um horário, né? Um horário para atender meu pai. Então foi uma hype. Se a gente abrir um parêntese assim, só no olhar do empreendedorismo, foi uma oportunidade de negócio. E como é que foi para você lidar assim dentro da questão ética, mas ao mesmo tempo agradecer? Do tipo assim, nossa, né, que bom que minha empresa está faturando, mas num cenário tão triste. Como é que você, empresário, estava lidando com isso? Foi muito difícil também, assim, que muitas pessoas falaram isso, você deu sorte. Eu falei, sorte, gente, não existe sorte nessa situação. Mas sim, é um negócio, né? Eu me formei em fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, sou um profissional liberal, quero ser remunerado por isso, né? A gente até brinca, né? Não é fisioterapia por amor, é com amor, né? A gente trabalha por dinheiro, todo mundo, né? Não vamos ser hipócritas aqui, né? Negando isso. Então, sim, foi um momento empreendedor muito bom para mim, muito bom. A gente cresceu muito lá em questão de nome, né? A gente conseguiu ganhar, assim, nossa remuneração melhor. Mas, igual você falou, a gente manteve a ética no sentido, assim, nosso valor era aquele, mesmo com gente na espera, a gente não subiu o valor. A gente teve essa ética. Eu e minha sócia, a gente sentou e falou, não, nosso preço é esse. Mas tem 10 na lista de espera. O preço não vai mudar, porque todo mundo está no desespero, né? Já aconteceu de eu ir em Presidente Olegário, acho que eu fui 4 vezes atender paciente lá 10 horas da noite. Estava dentro do hospital em Presidente Olegário. As pessoas achavam meu nome por indicação, alguma coisa. Pelo amor de Deus, meu pai está aqui no pronto-socorro da cidade, não tem vaga em Patos, lugar nenhum, e ele está precisando de um atendimento de fisioterapia, no caso específico lá era a VNI, que a gente fala, ventilação não invasiva, e me indicar você que você tem o aparelho, que você pode fazer, falou, tô aqui em Patos, mas eu vou terminar de atender 7 horas da noite. Não, eu te pago, vem aqui, pelo amor de Deus. Eu terminar de atender aqui 7, 8 horas, pegava meu carro, ia lá em Presidente Olegário, ficava lá até 10, 11 horas da noite atendendo o paciente. Fazia VNI e voltava. Eu fiz isso umas 4 vezes. E é assim, você fala assim, mas valeu a pena o dinheiro? Eu falei, gente, quando a pessoa me liga no desespero, meu pai tá aqui, tá com falta de ar, tá morrendo, vem, pelo amor de Deus.
O que é dinheiro no meio dessa história, você cobra né? o valor, lógico que você cobra, mas assim, você não tá pensando mais no dinheiro, não tem mais isso. Porque se a gente fosse pensar no dinheiro, não valeria o seu momento de descanso. Não valeria. Porque não é só a sua hora trabalhada, era a hora que você estaria descansando, que você estaria com a sua esposa, que você estaria em casa, voltando a energia para estar lá no outro dia. Isso não é um negócio. Como é que você precifica a hora do descanso? Mas é por um propósito maior, né? E aí a gente foi muito por isso, que assim, muitas pessoas assim, desesperadas mesmo, precisando, a gente ia, dava um jeito de ir para ajudar o máximo. Foi muito difícil. Mas sim, foi um momento bom financeiramente. Sorte é quando ela encontra a gente preparado, né? A gente tem que estar preparado para a sorte bater. E pelo currículo você estava, né? Porque tem muita coisa cardiopulmonar aqui nesse currículo. Então, não foi qualquer fisioterapeuta que deu sorte. Exato. Não foi bom para todo mundo. Foi uma onda de mercado e se tinha demanda, você tinha oferta. Por que não, né? Exato. E ainda bem que passou. Graças a Deus. E o pós-pandemia para a empresa? Como é que foi? E aí caiu, manteve? Como é que foi? Aí chegou dentro do planejado. Né? Que a gente faz um planejamento ali, tá? Falou, mais ou menos isso. Aí ficou ainda um pós-Covid um tempo. Né? Mesmo que a pandemia melhorou, a vacina chegou, abriu tudo, todo mundo começou a viajar de novo, mas ainda teve muitos pós-Covid, com mais um tempinho. Hoje acabou. Hoje a gente não tem nenhum pós-Covid hoje. Hoje, digamos, você tem uma demanda normal. Hoje é uma demanda normal do paciente cardiopata e pneumopata. Né? Que é o que você já atendia antes de pandemia. Exato. Então, foi um recorte que para a empresa foi bom, para o mundo ficou os ensinamentos. Né? Exato. E a gente não ia aguentar aquela demanda de paciente também se permanecesse até não, hoje. Deus me livre. Então, vamos falar de assunto bom. Você está formada há quanto tempo? 14 anos. Dentro desses 14 anos de fisioterapia, você entende que houve alguma mudança assim, no nível de inovação, de tecnologia, do jeito da profissão do fisioterapeuta? Ou foi uma linha constante? É uma profissão que não tem tanta mudança? Nossa, mudou muito. Mudou muito. O que mudou? Bom, de novo, vou falar da minha área, né? Eu acho que eu tenho mais conforto, né? Pra você ter noção, assim, quando eu formei, a gente fazia algumas técnicas, algumas condutas que hoje a gente nem faz mais. Então, assim, as coisas vão evoluindo. E o que eu vejo hoje, principalmente na fisioterapia de UTI, terapia intensiva, respiratória e cardiovascular? As evidências científicas estão cada vez mais fortes. E nós, dessa área, não sei por que eu vejo isso, assim, posso até estar cometendo um equívoco, mas a gente gosta mais de evidência científica. Né? O que é isso que eu quero dizer? Hoje no mercado, né, da saúde, não só de fisioterapia, nós temos técnicas de saúde que são questionáveis, né? E muita gente faz, né? Existe um artigo ou outro ali, mas às vezes mal feito, e as pessoas se apegam naquilo, e o ser humano é preguiçoso por natureza, né? Então gosta do mais fácil. E algumas técnicas são questionáveis, e nós da cardiopulmonar e da terapia intensiva, a gente é muito baseado em evidência. Então eu vejo que mudou muito isso. Isso mudou demais. Então, sim, até coisas que eu aprendi lá na faculdade, que até então eram uma verdade, hoje a gente sabe que não é mais. Não se aplica mais. Então a gente consegue moldar e mudando dessa maneira as técnicas, né, as condutas, e sempre fazer o que é melhor e o que tem mais evidência para aquele paciente. Mas na prática, como é que é isso? E se moldando? Como é que você descobre que está mudando? Como é que você percebe que você ficou obsoleto? Estudando. Não tem outra maneira. Estudando. Hoje, 14 anos depois, profissional, empreendedor, empresário, casado. Você tem filhos? Não. Ainda não é pai, mas quem sabe um dia vai ocupar o tempo com isso. Que hora que você estuda? Como é que você faz? Como é estudar 14 anos depois que terminou a graduação? A gente consegue estudar melhor, talvez. A gente não fica lendo aleatório as coisas. Então, a gente consegue buscar artigos melhores, buscar evidências melhores, às vezes ler menos, mas ler com mais qualidade. Né? Porque, igual você falou, a gente vai perdendo o pique de estudo, né? Então, por exemplo, hoje eu estudo. Mas o que eu escolho para ler? Né? Eu faço um filtro bem grande, primeiro, para escolher, até escutar alguém.
né? Então, por exemplo, existem milhões de influências no mercado hoje, né? Eu ia já te perguntar. Então, não é só ler, tem Não, também vídeo, tem... Isso, aí tem milhões de influências. Então, sim, eu já consigo identificar se essa influencer aqui é real ou é um fake. O que é um fake, né? O cara que só fala sem muita evidência. Só papo, né? É. Fala bonito. Então, por exemplo, ó, tem 3, 4 pessoas aqui que são meus gurus, vamos dizer assim. São a nata da fisioterapia cardiovascular, respiratória, terapia intensiva. Então, beleza. Aí eu vou lá, vejo uma postagem dele, falo, ó, esse artigo falou isso, ou beleza, esse artigo é interessante, vou ler ele. Se o cara recomendou, aí eu já vou ler. Bom, eu gostei, beleza, se não, também não tem problema. Mas eu não fico, a gente direciona mais o estudo. Então, o estudo é um pouco mais certeiro. Às vezes lê menos, mas sempre lê coisa boa. Mas está em contato por vídeo, por redes sociais, por normalmente artigo. As pessoas, e a gente sempre tá indo em congresso, tudo, então sempre vendo o que está mais em evidência, né? O que está mais com evidências mais claras científicas para ser usado, né? Teve um curso muito bom aqui em Patos semana passada agora, um cara acima do normal veio, um colega trouxe ele aqui em Patos, de eletroterapia, a gente fez. Então, assim, são pessoas que a gente sempre está de olho. São estudiosos, são pesquisadores, então a gente escolhe melhor o que vai ler, o que vai seguir. Eu acho que é isso. Então, assim, a gente sempre está estudando, talvez menos em questão de quantidade, mas na qualidade a gente estuda melhor. Com certeza absoluta. Que a experiência traz isso pra gente. A gente estuda melhor, a gente lê menos, mas estuda melhor. Aí já fica um insight para quem tá formando e acha assim, nossa, depois que eu formar, eu nunca mais quero ler um artigo, não dou conta disso aqui mais, não se iluda. 14 anos depois e continua. Então, não tem comparação. É impossível não continuar, porque as coisas mudam muito, a ciência é muito volátil, né? Nessa questão. Então, assim, o bom cientista, né, o bom pesquisador, vamos dizer assim, ele é aberto a mudanças, né? Então, se hoje é uma verdade isso, dentro da ciência, se daqui 3, 2, 4, 5 anos essa verdade mudar e for provada cientificamente, eu falo, nossa, verdade, mudou, não vou fazer mais isso, vou fazer isso aqui a partir de hoje. Não existe verdade absoluta. Aí as pessoas falam, mas... Não, mudei, só isso. A ciência me convenceu a mudar. Simples assim. E não é problema nenhum. Eu fazia técnicas na minha época, que hoje eu abomino essas técnicas. E quando você fala na minha época, você está falando de quando? De 14 anos. Na sua época de recém-formado. De recém-formado. Que foi ensinado na faculdade. Isso. E que, na verdade, era que tinha de evidência, né? Não é que foi ensinado errado. Sim. Que é a evidência que tinha no momento. Pô, ensinou isso, beleza, a gente foi evoluindo, a ciência foi evoluindo, tinha mais equipamentos para avaliar isso. Falou, opa, isso aqui não é bem assim, não. E mudou. Vai mudar para isso. E vai continuar mudando. E vai mudar para sempre. José, dentro da área macro, assim, da fisioterapia, o que você entende que hoje os alunos que estão formando, profissionais que estão começando a sua carreira, quais são as habilidades que eles precisam ter para entrar no mercado hoje, do jeito que ele está? Não só técnica, fora isso, fora o que ele já aprendeu lá, fora as articulações, fora os músculos. Quais as soft skills que ele precisa ter? Nossa. No seu ponto de vista. É difícil, né? Vamos pensar que você está contratando um fisioterapeuta hoje para sua clínica. O que eu vejo hoje é interesse. Interesse. E não, a gente não compra isso na farmácia, né? O que eu falo interesse? Interesse é assim. Já chega de vez em quando lá uns currículos. Tem vaga? Não tem. Gente, só eu, minha sócia aqui e tal. A minha vida de home care, fiquei um pouco assustado com o funcionário. Hoje eu não estou querendo muito funcionário. Mas, enfim, é interesse. O que é interesse? Fazer mais do que te pede, talvez. Eu não sei se pode ser isso, mas eu gosto muito de dar exemplo. Né? Quando eu dava aula, eu gosto de dar exemplo. Vou te dar um exemplo meu. Né? Não quer dizer que eu estou certo ou errado, mas dentro lá do Fátima, eu falei o nome, né? Tá tudo bem. A gente manda o boleto, viu? A NSF receba o nosso boleto. Dentro lá do hospital que eu trabalhava, eu entrei, eu fazia 2, aí eu comecei a mostrar interesse em prontuário, em modificar meu prontuário, isso, aquilo, que 2 anos depois eu virei coordenador da equipe. Né? O diretor me chamou para fazer na comissão de prontuário, enfim. As coisas foram evoluindo assim porque parece que eu estava mais interessado na fisioterapia do que eles estavam acostumados. Discuti com o médico,
caso. Fala, doutor, ó, você viu isso aqui no seu paciente? Não vi não, vai estar assim, assim, assado. O que você acha de mudar para isso? O que você acha de mudar para aquilo? Né? A gente tem essa interação com a equipe multiprofissional, né? Isso me trouxe, abriu janelas. Então, assim, o que eu falo, até falo para minha sobrinha, já falei para ela algumas vezes, ela começou a trabalhar agora, ela tem 19 anos. Falei, faça mais o que te pede. Daí para frente as coisas vão aparecer para você. Então, você tem que ir lá só fazer fisioterapia? Não, faz fisioterapia mais isso. Então, eu acho que é o interesse. Então, a partir do momento que a pessoa apresenta interesse, você dá chance para ela crescer, ela vai e cresce mais. Você dá mais chance, ela vai e cresce mais, ela te traz coisas novas que às vezes você nem pensou. Então, eu acho que daí para frente as portas vão se abrindo. Você deu aula há 4 anos, então você deve lembrar como é quando a gente sabe que o aluno ele tem esse interesse. Sim, nossa. E quando não. Isso é nítido. Se a gente pudesse deixar aqui um recado para essas pessoas, falar assim, olha, o recado é, primeiro, estamos te observando. Os alunos acham que eles passam despercebidos pelos professores, pela coordenação, pelos colegas. Primeiro, não, você está sendo observado. Se eles quiserem desenvolver esse interesse a partir de agora, como que eles demonstram que eles estão interessados? Eu acho que é isso, perguntar para o professor, correr atrás, trazer uma coisa nova para o professor. Às vezes o professor, por exemplo, dava aula de fisiologia, você fala um termo fisiológico, ensina uma questão. Aí ele chega, não custa nada ele ir lá e se aprofundar mais naquele assunto no livro e trazer uma questão nova. Professor, eu vi isso no livro aqui, ó, mas não entendi. Você não falou disso na aula? Não falei mesmo, mas vamos falar. Então, aí o professor começa a ficar atento no aluno. Fala, ó, ele é diferenciado, ele está mais interessado que a maioria. Questionar, né? Ele está correndo atrás de coisas que eu nem estou dando na aula ainda. E questionar isso, e o porquê, né? Até o professor Rafael, um dos meus mestres lá, eu lembro a aula dele no início do curso, eu falava assim, ó, você está na faculdade, você tem que ter uma palavra na sua mente. Por quê? Questione o tempo todo, professor. Mas por que o professor quer assim? Mas por que é assim? Que às vezes você fala, entendeu? O professor fica assim, você sabe que não entendeu. Eu falei, não, eu vou repetir. Você repete, ninguém pergunta por quê, ou mais coisa, né? Então, pergunte, corra atrás, leia mais o que o professor te passa, faça mais o que o professor te pede, que aí a gente começa a entender que aquele aluno é diferenciado. Que ele está interessado, né? Ele está interessado. E dentro da fisioterapia, o que você entende, para onde que ela está caminhando? Tem alguma inovação? Tem alguma área? Tem alguma janela de oportunidade que você está vendo aí dentro da fisioterapia maior ou dentro do seu nicho também, que já fica como uma dica assim, para os alunos? Como sempre, a tecnologia. Né? Hoje nós temos instrumentos, né, de avaliação de fisioterapia, de tratamento tecnológico, são fenomenais. Então, a fisioterapia está ficando um pouco mais tecnológica, apesar que a mão, o toque terapêutico, ele é extremamente necessário, e eu acho que nunca vai perder isso. Mas a gente tem tecnologias que fazem com que a gente cresça profissionalmente, como profissão mesmo, né? E a gente está tendo mais, como eu estou falando, mais base científica para colocar a fisioterapia no seu patamar que tem que ser. Né? Por que eu gosto de falar sempre base científica? Nós temos alguns problemas, né, dentro da profissão, que é, igual eu te falei, de condutas com baixa evidência que são amplamente utilizadas. O que isso traz para a fisioterapia? Às vezes, tratamentos que não têm a resolução bem feita. Né? Vou dar um exemplo clássico. Eu não sou da área de ortopedia. Se alguém da ortopedia depois quiser questionar, fique à vontade. Dor lombar, lombalgia. A lombalgia, normalmente, ela se cura sozinha. Todo mundo tem dor lombar. Se eu for pegar na população, 90% tem. 80% tem. Quantos vai na fisioterapia? Nem 1%. Então, ela se cura sozinha. Aí você vai com essa dor lombar no paciente, com o fisioterapeuta, às vezes ele avalia mal, às vezes ele faz uma conduta errada e o paciente melhora pouco ou não melhora nada. Os que iriam melhorar nem vão e os que ficam persistentes, né, às vezes melhoram um pouco. Aí ele sai, que eu já ouvi isso, a fisioterapia não funciona. Eu já ouvi isso de médico. Fisioterapia não funciona. Aí eu falei para o médico, do jeito que vocês montaram o sistema da fisioterapia aqui no hospital, é difícil de funcionar. É difícil. Falei com ele, você está certo, mas é porque o sistema que vocês montaram dentro do hospital é difícil de funcionar.
porque eu tenho que atender 34 pacientes, todos pacientes graves. É impossível atender com a qualidade E que você, precisa. às vezes, não tem, a verdade, você não tem tempo hábil para causar efeito metabólico naquele paciente com a sua terapia. Só tirar secreção, que é uma das nossas condutas, né? Dentro da fisioterapia respiratória, que hoje, né, hoje não, graças a Deus, mas há um tempo atrás era só isso que a gente fazia, que era solicitado, vamos dizer assim, não que a gente fazia, mas era solicitado principalmente pela equipe, é tirar secreção. Fisioterapia era isso. A gente até brinca, né? Um termo, chama aspiroterapeuta. Chama o FIS, vem aspirar, o FIS vem aspirar, o FIS facilita secretivo. Sim, é uma conduta importante, importantíssima. Faz parte das nossas condutas, sim, mas a fisioterapia não é só isso. E ela era reconhecida dentro do Hospital Socorrista. E muitos anos ficou isso e os FIS não se incomodaram, talvez. Hoje não, hoje a gente bate o pé e fala, não, eu estou andando com o paciente, é mais importante para ele eu andar com ele do que eu tirar a catarro dele, secreção dele. A enfermagem vai lá e tira, eles podem tirar. Mas você acha que isso era um problema do processo, dos hospitais, que eles colocaram isso, ou do próprio profissional que... Sabe aquela... Eu venho da área da saúde também, eles sempre falam que a gente tinha a síndrome do vira-lata se não fosse médico, né? Sim, então, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, é como se a gente tivesse uma identidade de cabeça baixa. Se o médico falasse, pronto, então a gente não vai nem questionar. Ou era um tudo, né? Tipo, é uma questão comórbita. A gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se fizeram fisioterapeutas assim porque o processo não permitia, ou o processo não permitia porque o fisioterapeuta não bateu o pé antes. Nossa, a gente não vai saber. Eu acho que você falou tudo, não sabemos. Mas é isso. Né? O síndrome E para reverter? Tá revertendo. Tá revertendo Mas devagarzinho. com força, assim, pra gente falar assim, ó, fisioterapeutas do futuro, façam isso para reverter isso para a classe. Primeiro, vocês são profissionais de primeiro contato, né? Dentro do hospital, dentro da UTI, sim, a hierarquia máxima é do médico, ponto final, acabou. Se você não quer ir, você faz medicina. Igual hoje eu ouvi de um médico, eu que assino testado de óbito, eu que mando. O senhor tá certo. Nas prerrogativas da lei, ele tá certo. Quem manda na UTI é o médico. Mas, nós temos as nossas condutas, nós temos as nossas prerrogativas dentro da UTI e também podemos negar as ordens do médico. Isso também não é... A gente tem que abaixar a cabeça. Eu quero fazer isso, doutor, isso é errado por causa disso. Eu não vou fazer. Mas para isso tem que estar preparado tecnicamente. Isso, não vou fazer. Estou assinando aqui que eu não vou fazer por causa disso. Então acabou, você não faz. Não é problema também. A gente tem autoridade para isso. Mas o que eu vejo? Você é profissional de primeiro contato, fisioterapeuta. Nós precisamos da interação com o médico? Lógico que precisamos. Não estou falando que não precisa. Eu tenho interação com os médicos dos meus pacientes quase que constantemente. Eu mando mensagem para eles, tudo. Por quê? Eu dependo deles, da estabilização do medicamento, para eu conseguir trabalhar exercício com o paciente. Mas as minhas condutas são minhas. Eu não preciso do médico para definir conduta fisioterapêutica. Né? E nós temos essa síndrome, igual você falou, do médico, às vezes, mandar para o fisioterapeuta e mandar até o que ele vai fazer. Quantas sessões, de que jeito, até que dia. 10 sessões, você faz isso. O fisioterapeuta... Como assim? Não é assim que funciona. Né? Aí podia levar para a máquina, né? Eu acho que há um tempo atrás aceitava-se mais isso. Hoje ninguém aceita. Espero que ninguém aceite. Então, né? já fica aí o socorro do pioneirismo. Espero que os fisioterapeutas não estejam aceitando a conduta que não seja dele mesmo, né? Tenho parceiros médicos, são ótimos parceiros, mandam muito paciente para mim, confio na minha conduta, mas só vem lá fisioterapia respiratória, cardiopulmonar, reabilitação. Dali para frente é comigo. E isso me dá autonomia e agrega valor à fisioterapia. Né? Então eu vejo que já mudou muito e vem mudando mais essa questão, tá? Mas ainda existe sim a questão do médico às vezes interferir, né, nas condutas fisioterapêuticas. Mas se o fisioterapeuta estiver preparado, ele vai saber. Sim, e o médico gosta, eu vou te falar a verdade. Né? Eu acho que eles fazem isso, às vezes até um teste. Né? Eles mandam, se o fiz não falar nada, beleza, manda de novo. Doutor, acho que isso está errado, o que vai fazer isso, diferente, isso e isso. Não, beleza, pode fazer. Raramente eles questionam, pelo menos comigo. Que mostra o interesse, né? Que era o mesmo que a gente estava falando do aluno, também é o do profissional. Então, a gente já trouxe a questão do interesse, essa proatividade do profissional, do aluno, buscar para além do que a faculdade, do que o livro entrega, a questão da tecnologia,
o aluno quer, ou o profissional da fisioterapia hoje, ele quer se atentar a essa questão da tecnologia. Onde que ele vai procurar? Ah, não, o mercado hoje é muito amplo. É só dar um Google? Provavelmente. É lógico, cada um tem seu nicho, né? Então, para você perguntar da tecnologia da neuro, eu vou saber Uhum. menos. Mas Não, mas acha, não, se procurar, se acha. ele quiser procurar, Procurar, acha se ele for na fácil. internet, isso não está escondido a 7 chaves. Se você for num congresso, acabou. Escolhe um congresso bom. Acabou, você vai ver tudo lá, Então já fica a dica. né? O Congresso está entregando a tecnologia Sim, que chega tá... lá, você vê o que há de novo, que às vezes nem se aplica à nossa realidade, Uhum. Mas né? você Mas está tá lá, você sabendo. já tá Uhum. sabendo que Já fica existe. no seu radar para não Você fica dar... ali observando, né? Eu lembro da primeira vez que eu vi, eu nem lembro o ano que foi, 2011, 2012, eu fui num congresso e falava-se de andar com o paciente. Já acontecia antes, mas começou a chegar no Brasil. Andar com o paciente em ventilação mecânica, dentro do UTI. O paciente entubado, ele não conseguia sair do tubo, mas já Uhum. acordou, pôr ele em pé e sair andando. Parece uma coisa insana. E isso há quanto tempo? 2011, 2012. 2011. Sair andando. Eu lembro que o cara apresentou os artigos, apresentou tudo, assim, uma coisa, ó, que legal, interessante. Aí um brasileiro, tá aqui no Brasil, mas os artigos eram internacionais, um colega levantou a mão e falou assim, mas peraí, eu tô dentro do hospital do SUS, tem 50 pacientes para atender, a equipe da enfermagem está extremamente sobrecarregada, eu preciso de 4, 5 pessoas para andar com esse paciente na UTI. É impossível fazer isso. Não, beleza, aceitamos, mas é uma novidade. Uhum. Fica de olho. Aí hoje, você vê, hoje nós estamos em 2023, hoje já acontece nas UTIs de SUS. Você já tem uma equipe preparada, Uhum. já entrou na cabeça das pessoas que andar com o paciente faz parte do Eu fico tratamento. feliz que Então o já está SUS já acontecendo. tenha retido isso. Nosso hospital aqui regional é maravilhoso com isso. Maravilha. Tem tudo lá, tem tudo. Então, tem que estar no radar. A tecnologia ela é uma realidade dentro da fisioterapia também, porque a gente discute isso aqui em todos os cursos, a gente volta a falar disso. Aqui a inteligência artificial ela já está dentro dos cursos, a tecnologia precisa andar de mão dada com isso, não dá para abrir mão. Não dá. A questão do interesse, de ser proativo e criar essa identidade do bom profissional para fazer a conduta ser ético, certa. ser profissional, contar a verdade para o paciente, né? Aconteceu na pandemia muito esses equívocos de que a fisioterapia faz com o paciente, né? Eu recebi muitos pacientes, como seu pai chegou lá, com comprometimentos graves pulmonares. Aí vinha e falava, eu quero fazer fisioterapia, que a minha tomografia está com 70% de comprometimento para melhorar. Eu falei, fisioterapia não melhora a imagem de tomografia, de fibrose pulmonar igual você tá, não. Mas não, para que eu vou fazer fisioterapia? Para melhorar sintoma. É função. Mas fulano, ciclano falou que melhora com a fisioterapia. Eu falei, não, talvez que falar que você ia melhorar como um todo, mas eu posso fazer fisioterapia em você. Eu fazia os testes. A gente fez um teste aqui, teste de caminhada de 6 minutos. Tá vendo que você andou 300 metros, cansou nível 6 e a oxigenação caiu para 89. Isso é ruim. Então a gente faz o tratamento, daqui 20, 30 sessões, você vai andar 150 metros a mais, sua saturação não vai cair, você cansou nível 2. Os indicadores são outros, não a tomografia em si. Aí você vai e faz tomografia e continua 70% de comprometimento. Mas ele está sem sintomas. Com melhora dos sintomas, porque a gente conseguiu condicionamento físico, massa muscular, melhora o VO2, mas enfim, melhora muitas questões fisiológicas, metabólicas. E era vendido para esse paciente que ele ia melhorar a tomografia. Então, essa questão ética também ajuda muito. Tem que acontecer. Minha proposta para você é essa da fisioterapia, não é milagre. Tá? Então, quer dizer que se eu sair, você está num nível de cansaço 5 para fazer isso. Se eu sair para 2, você ganhou qualidade de vida. Mas seu pulmão está igual, normalmente. Né? A questão fisiológica, tecido pulmonar está igual. Aquele exame de imagem, ele continua o mesmo, mas outros exames pode ser que melhore. Tenha mudado. Né? E a gente faz todos esses parâmetros, que eu tô falando, a gente usa a tecnologia para mensurar, que é outra coisa que, igual eu brinco muito com meus pacientes, falo, eu quero ouvir você, me faz bem, parte de ego, mas profissionalmente não me interessa a sua opinião se você melhorou ou não. Mas você assusta. Como assim? Se não interessa o paciente falar se melhorou? Não. Os meus dados vão me falar. Ele não. Porque o paciente é bonzinho. Tá? Então, cuidado profissional.
O paciente é bonzinho. Então, assim... Nós somos profissionais de longa duração. Você faz amizade com o paciente, né? Faz uma relação, uma amizade, uma relação. Então, você fica 30, 40 pacientes, sessões com o paciente. Ele não vai 3, te 4 falar. meses com o paciente. Você brinca com ele brinca com você. Você conta piada, ele conta outra. Você sabe da filha dele, ele sabe da sua vida. Você tem interação. Aí chega no final do tratamento e fala, vou te dar alta. Você melhorou? Não, melhorei demais. Ah, beleza, o meu tratamento é bom. Porque ele gosta de você, mas os dados... Aí você vai fazer a mensuração de dados. Pô, não melhorou nada. Eu tenho que fazer essa avaliação de dados. Né? Então, a gente faz tudo isso lá na clínica. A gente avalia o paciente pré-atendimento, uma avaliação inicial, mensura tudo, força muscular respiratória, teste de caminhada, enfim, várias questões técnicas, avaliações que a gente faz. Tudo número, marca tudo número. 10, 15, 20 sessões depois, que ó, reavaliação, que ó, você saiu de 15 para 30. Você melhorou, tá vendo? Melhorou aqui, ó, 100%. No fim do dia, o fisioterapeuta também é um analista de dados. Totalmente. Tal como qualquer profissão hoje, que quem tem dados é rei. Né? Até pouco tempo atrás a gente falava na empresa que quem tinha caixa era rei, hoje não, quem tem dados é rei. Então, para o aluno, para o profissional que falou, escolhi fisioterapia porque não tinha números. Sinto lhes informar que tem número, tem comparação, tem porcentagem, tem indicadores, tem KPIs, tem OKR, tem que acompanhar dados. Se a pessoa não ligou o nome à profissão, fisioterapia, a gente usa de meios físicos para tratar o paciente. Então, é física, biomecânica pura. Eu não tinha ligado. É física. Então, por exemplo, eu vou tratar, igual, por exemplo, eu estou tratando o coração do paciente. Eu tenho cálculos muito complexos para a gente mensurar VO2 máximo, que é consumo máximo de oxigênio. Eu tenho que mensurar quantidade de sangue que sai do coração, que normalmente faz no ecocardiograma fração de ejeção. A gente tem vários cálculos matemáticos envolvidos, porque a gente usa de meios físicos. Por exemplo, vou usar eletroterapia em você para fortalecer músculo. Eu estou falando de hertz, microcorrente, milissegundos. É física pura. É física. A gente usa física para tratar do paciente. Como foi que chegamos num ponto de achar que fisioterapia era só pôr gelo? Nossa. Ainda bem que tá mudando, né? Não, mudou muito, graças a Deus. Ainda Mas bem. já foi. Assim, pelo menos, eu acho que já foi. É gelo e choquinho, né? E contamos, então, com essa turma nova para continuar mudando isso. Por exemplo, muitos pacientes assustam quando chegam lá na clínica Hoje até tem uma maca lá, mas de não ter maca, não tinha maca. Mas eu vim fazer fisioterapia, não fico deitado? Falei, não, isso é fisioterapia do passado. Fisioterapia do futuro é mecanoterapia, é musculação, é o paciente em pé, é o paciente ativo. Não existe esse negócio de deixar o paciente deitado e fazer exercício deitado. Olha só, é uma inovação mesmo dentro da fisioterapia. Dentro da UTI, entubado, tá ficando em pé e andando. E você tá aqui e não quer, né? Andar. E você tá aqui respirando sozinho, ficar deitado? Não. É doses terapêuticas de exercício. Né? Então, a gente usa o exercício físico com a dosagem correta para aquele indivíduo. Né? No meu caso, pacientes cardiopatas e pneumopatas. Maravilha. Né? Foram muitas dicas para o mundo da fisioterapia e para o mundo de qualquer pessoa que no fim do dia faça atividade física. Resumindo, envelheça com músculo. Acho que o meu slogan lá na clínica eu falo com todos os meus pacientes, envelheça com músculo. Eu até tive um paciente lá esses dias, muito mal-humorado, a gente entende, né? Cada um tem seu perfil, não queria ir na físio, que o médico mandou, meus filhos que insistiram, com 45 quilos, cardiopata grave, sem massa muscular nenhuma. E a gente tem essa parte de postura profissional com o paciente. E ele foi um dia, 2 dias, 3º dia, mal-humorado, não queria, querendo ir embora. Eu falei, não, vamos, a gente tentando levar ele. Aí ele foi e falou para mim, falou, não vou viver mais por causa disso aqui, não. Eu falei, não, o senhor tá certo. O senhor tá certinho. Aí eu fui, sentei com ele, olhei no olho dele. Falei, o senhor está 100% correto. O senhor não vai viver um dia a mais por causa da fisioterapia. Mas o dia que o senhor viver, o senhor quer viver na cama com alguém limpando o senhor, dando banho no senhor, dando comida na boca, ou o senhor quer viver andando sozinho, ir no banheiro sozinho, fazendo suas coisas sozinho, andando na rua sozinho? Autônomo, independente. Quer ser mais independente possível. O que o senhor quer viver? Mas eu falei, quantos anos o senhor acha que o senhor vai viver? Não passa de 5, não. Eu falei, então tá, tu tem 5 anos de sobrevida. O senhor quer viver 5 anos na cama, ou limpando o bumbum do senhor, ou se eu quero viver 5 anos andando sozinho na rua, indo no supermercado sozinho, dirigindo,
que o senhor prefere? Ah, prefiro ficar andando. Falei, então vamos fazer musculação. Vamos fazer exercício. O senhor não tem músculo. Aí ficou assim, concordou. Se o senhor não ganhar massa muscular, daqui uns dias o senhor não anda mais. O senhor já está com muita dificuldade de deambular, né, de andar. Aí foi e aceitou. Então, às vezes, a gente tem que ter essa postura mais firme. Às vezes acontece com o cliente também. Precisa ter. Isso também passa pela questão da identidade que você falou, sobre o fisioterapeuta estar preparado tecnicamente para poder dar esse respaldo. Isso. E se preciso for, sentar o paciente na frente e falar, é um serviço meio psicológico também, né? Nós trabalhamos muito. Às vezes, eu sigo um psicólogo muito legal no Instagram, que eu aprendo muito com ele, para me abordar os pacientes, porque faz parte. Então, faz falta demais a psicologia. Agora, mais essa. Tecnologia e a parte psicológica para lidar com o paciente. Precisa muito. Tem vários perfis, cada um de um jeito. Um não gosta, outro gosta. Um critica. Aí você vai lidando, tentando levar os pacientes. Mas normalmente está dando certo. Então, além de todas as habilidades, saber da biofísica? Da biofísica, dos ângulos do joelho, dos hertz do coração, também tem que saber sobre as questões emocionais. Tem também. Então, no fim, a gente já entendeu que tem que estudar. Escolheu fisioterapia, vai ter que estudar muito, vamos passar 14 anos, vai ter que estudar e segue estudando, né, José? Infinito, não tem como. José, tem mais alguma coisa, de repente uma pergunta que eu não te fiz, algum ponto que você gostaria de falar? Olha, que é uma profissão linda, né? Gosto muito dessa profissão, temos muito que evoluir, principalmente na parte de valorização. A fisioterapia ainda é bem desvalorizada no meu ponto de vista, né? Do que a gente pode fazer pelo cliente. Essa desvalorização, se a gente for entrar nesse mérito, pode ter vários motivos, né? Mas a gente está evoluindo para a fisioterapia ser sim valorizada, né? Eu já escutei de um médico falar, por que você não fez medicina? Poderia ter feito, mas tem a questão do vestibular, eu já tinha uns anos de formado. Falei, agora brincar em redação, geografia, eu não lembro mais dessas coisas. Português, que na época eu já não era bom, hoje já mudou mais o português. Então, a questão do vestibular, eu acho que eu não passo. E ela, não, mas acho que eu conseguiria da medicina, assim, não estou falando que é fácil, não, mas a questão falei com ele, a questão, doutor, é que o senhor está aqui e nós, com uma ótima qualidade, nós estamos aqui. A gente não quer que você ganhe menos, a gente só quer aproximar, ser valorizado. Ele concordou, falou, não, a gente quer ser valorizado. Então, se tem muita coisa dentro da UTI aqui, quem resolve é a físio, e a gente não recebe nada por isso. Não é reconhecido. E não é reconhecido mesmo, assim, tô falando agora de valores mesmo. Então, por exemplo, o médico intuba o paciente, ele recebe pela intubação. Eu tiro o tubo e não recebo pelo tirar o tubo. Tem muitos detalhes, assim, a parte comercial, que é muito falha ainda da fisioterapia. O paciente chega lá na fisioterapia, na clínica, até da ortopedia, aí chega lá com um código. Tendinite de ombro. Tá, tendinite de ombro. Mas tendo a tendinite de ombro, eu vou usar eletroterapia, eu vou usar crioterapia, termoterapia, né? Eu vou usar ultrassom, eu vou usar não sei o quê, vou usar, o pessoal da ortopedia sabe mais do que eu, vou usar um monte de coisa. Aí quando você vai falar pro plano, falou, usei mais tantas coisas. Não, já não paga. Não vai pagar. Porque não reconhece a importância daquilo. Aí você vai no médico cardiologista, a consulta é X. Aí eu preciso de um eletrocardiograma, ele paga pro médico o eletrocardiograma. Aí eu preciso de um ecocardiograma, ele paga pro médico o ecocardiograma. Aí eu preciso fazer um exame aqui do coração X, ele paga pro médico o exame do coração. Então a fisioterapia já Aí ele vem pro físio, o físio não recebe nada por além que ele faz. É só o atendimento, acabou. Tem muita estrada ainda para caminhar. Nossa, estamos longe, mas vamos chegar lá. Né? A gente está lutando por isso. Não sei, né? Posso ser um pouco radical. Eu já aconselho alguns colegas a escolher muito bem o plano de saúde que vai atender e excluir mesmo os ruins, excluir, sim, generalizar todo mundo, porque não há negociação, não existe, né? Até por questões de mercado mesmo, né? Se eles pagam X, que é horrível, tá? E você quer negociar para 5X, isso economicamente é impossível. Porque quando você sobe um valor, você vai para porcentagem, você usa índices do mercado. PCA Saúde, por exemplo, sei lá, dá 11% ao ano. Aí eles querem usar 50% do IPCA Saúde, subir
5%. Então, de X para 5X, 5% não é nada. Você não Então, entra nem no jogo. Você continua de péssimo valor para horrível, de horrível para péssimo. Então, você quer chegar num valor que é impossível negociação de mercado. É impossível. Mesmo você sendo o melhor fisioterapeuta do planeta, é impossível. É impraticável, o mercado não pratica. Então, se o plano de saúde é impossível a negociação, eu já falei para vários colegas, então sai do plano de saúde. Pronto. Sai. Ah, mas eu vou cair meus pacientes. Vai cair muito. Vai cair muito. Mas economicamente falando, talvez não faça diferença nenhuma no faturamento. Eu já fiz essas contas. Eu falei... Porque a hora é cara, né? Eu fiz uma conta um dia, 18 pacientes equivale a 120, 18 pacientes particular equivale a 120 do plano. Então, além de tudo, a desproporção é gigantesca. Tem que saber também de negócios, tem que saber qual que é seu modelo de negócio, tem que fazer um plano de negócio para entender se realmente vale a pena usar da estratégia da captação de cliente de plano de saúde ou não. Então, é mais uma coisa, mais uma janela que a gente abre na cabeça desse fisioterapeuta que está entrando no mercado e vai escolher empreender. Não é simplesmente abrir um consultório, abrir a porta, colocar a tecnologia. Existe também a questão do negócio para ver se aquilo vai rentabilizar, se vai valer a pena. E nós não temos essa formação, né? Que eu acho que é um erro, né? A área da saúde é uma tristeza. E não só na fisioterapia. Eu acho que é todo mundo. Eu fiz psicologia de formação. Formei, um ano depois eu quis abrir uma empresa. Tive meu primeiro cliente. Um mês depois a contabilidade me ligou falando, você precisa me passar a nota para eu te pagar. Falei, onde que eu busco? Eu não sabia que se emitia nota fiscal. Não, exatamente, nunca na minha vida. Nunca nem tinha ouvido falar que se fazia nota fiscal. Então, a gente fica 5 anos dentro da faculdade e saímos despreparados para empreender. Mas é um caminho também, a grande pergunta que o pessoal faz do plano de saúde é: o copo é meio cheio ou meio vazio? É uma pergunta muito boa. Então, assim, eu analiso assim, a minha resposta é: depende do plano. A maioria, minha opinião, né? Cada um tem a sua, é meio vazio. A maioria, né? Hoje eu atendo somente um plano lá na minha clínica. Aí você fala, você vai correr atrás dos outros planos? Não, eu converso. Se quiser negociar? Eu converso. E não existe negociação. A gente não tem poder de negociação. É assim, o valor que o plano oferece é isso. Não, vamos negociar. Não existe. Então, assim, eu olho o valor, não, obrigado, não quero. Pronto, acabou. Assunto. É isso. Não está satisfeito, sai daí. Você não é árvore, né? Vai captar de outra forma. O mercado está aí, está aquecido, vindo assim de um motivo ruim que é a pandemia, mas eu vejo também que teve essa leva da gente reconhecer o fisioterapeuta como um profissional importante que ele é. Eu falo por mim mesma. Essa questão que meu pai teve com o Covid, que eu entendi o que era o enfermeiro e o fisioterapeuta, mudou toda a minha concepção. Então, já que é o momento, tem que aproveitar. E, José, para a gente ir para o final aqui, eu quero saber, você é um criador de conteúdo da fisioterapia nas redes sociais? Você adotou essa prática com muitos profissionais ou não? Estou old school, não estou na rede social? Como é que você está praticando essa nova fase que a gente está vivendo, que hoje quase todo empreendedor também é um creator? Pois é, a gente está aí nessa onda, né? Então conta. Então você é um criador de conteúdo. Estou tentando. É muito difícil. Eu sou muito tímido. Eu sou pouco criativo nessas questões de rede social. Então, assim, é um defeito meu que eu estou tentando melhorar, é essa questão de criar conteúdo. Mas está acontecendo. Não, acontece. Eu crio, eu faço, eu estou aprendendo, eu faço aqui, fica ruim, no outro dia fica um pouquinho melhor. Mas está no movimento. Mas não é minha vibe, não, hoje. Mas eu sei da importância. Sei que o mundo é assim, pronto. Por que eu falo que o mundo é assim? Igual eu te falei lá no início. A gente vê tanta coisa na rede social, você vê um cara tem tantos mil seguidores, o cara tá ganhando dinheiro, aí você vai ver a fundo, pô, esse cara tá equivocado nessas questões. Então, assim, é muito difícil, assim, tem muito hater, né? Aí eu fico meio assim, com medo da rede social. Não é medo, eu não tenho ainda a vibe para isso, mas estou melhorando, estou ciente que tenho que melhorar,
Mas eu tô fazendo. O que eu consigo, eu vou fazendo. Ó, rede social é igual atividade física. Vai, Você vai fazer sem querer, porque hoje empreendeu, Tem que não ser. está na rede social, Tem que você está fazer. empreendendo errado. Tem que E ainda fazer. tem mais essa. O profissional que está indo para o mercado hoje tem que começar a cuidar de ter uma rede social que mostra um conteúdo, cuidar das fotos, cuidar do que ele posta lá, até para além da profissão, porque ele Exato. também está sendo observado na rede social. E como é que te acha nas redes sociais? Onde é que você está? Bom, o Instagram da clínica, eu uso o Instagram da clínica profissional. O meu pessoal é pessoal mesmo. Chama reabilitação cardiorrespiratória. @reabilitação cardiorrespiratória. Instagram. Reabilitacão, né? Porque sem acento. É @reabilitação cardiorrespiratória. Estamos lá, já tem algumas postagens, a gente movimenta lá um pouquinho e as coisas vão fluindo. Então, tá acontecendo, tá estudando, tá na rede social, tá acordando cedo, tá fazendo atividade física, tá no movimento. Às vezes eu tenho dificuldade, que às vezes a gente vai atendendo, um cliente vai entrando, você tem, vou fazer isso com o paciente, de repente chega lá, você já esquece, quando você vê, já passou o dia, já atendeu tanto de paciente. E não postou nada. E às vezes não posto nada, mas eu vou melhorar. Mas se planejar direitinho, a gente atende, faz atividade física e posta na rede social. Isso. Então, vamos organizar. José, quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua história, pelo que você contou aqui pra gente. Tenho certeza que vai engrandecer e vai abrir a visão, não só dos futuros fisioterapeutas, mas de qualquer profissional que está querendo entrar aí no mercado, porque o que você trouxe serve para qualquer profissão. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi um grande prazer aqui receber o convite do professor Rafael, meu mentor, vamos dizer assim. Prazer te reencontrar, né, que a gente... É engraçado, né, você mandou mensagem, quando eu vi já tinha mensagem sua anterior, mas ela tá falando do podcast, mas eu estou vendo aqui que a gente já negociou aqui, o pai dela... Mas agora numa situação muito mais feliz, né? Às vezes a gente não consegue lembrar de tudo. Falei, nossa, o pai dela já fez fisioterapia aqui conosco. Foi bom também, né? Pra mim também foi uma surpresa boa, porque foi uma indicação do professor Rafael. Eu falei com ele, olha, eu quero o melhor fisioterapeuta de Patos para falar comigo. E ele, pode deixar comigo que eu tenho para te indicar. Aí ele falou com você as datas e tudo mais. E aí, quando ele me passou o seu contato para eu te passar o endereço, eu falei, gente, eu já falei com ele, quem será? Que eu voltei na conversa, eu falei, então tá bem recomendado. Muito obrigado, foi um grande prazer, né, de me falar e relembrar, né, a parte da faculdade, foi muito importante para mim, eu adorei lá, que me formou, né, que me deu a base para eu crescer profissionalmente. Então, foi um grande prazer. Obrigado. Obrigada.